Bem, bom dia a todos. É com grande alegria que eu faço a abertura da 21ª jornada do EBEP Rio. Alegria por estarmos novamente juntos para discutir a psicanálise em todas as suas interlocuções e transversalidades. Mas também com alegria e esperança por fazermos isso em um Brasil que respira aliviado por ter atravessado uma pandemia em condições tão adversas e ter resistido ao fascismo, elegendo agora um presidente que luta para reconstruir o país. Do ponto de vista do nosso estado do Rio de Janeiro, a situação permanece desesperadora, com um governo genocida que atua permanentemente visando o extermínio das populações negras e pobres das periferias das cidades. Parece que estamos impotentes diante dessa política que assassina o seu próprio povo. De fato, passou da hora de apenas nos posicionarmos através de manifestos. É imprescindível partir para a ação. Nesse sentido, é preciso destacar o trabalho importante da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa do seu ouvidor, Guilherme Pimentel, que juntamente com alguns colegas da Defensoria, conseguiu implantar o projeto RAAV, Rede de Atenção a Pessoas Afetadas por Violência de Estado, e que trabalha incansavelmente na sua sustentação. A RAAV é voltada para o cuidado psicológico de quem teve seus direitos violados ou que vive em situação de vulnerabilidade social. Cerca de 20 grupos de psicanalistas, desde instituições formais até coletivos auto-organizados, juntamente com movimentos sociais de familiares de vítimas da violência de Estado, participam ativamente desta rede, buscando apoiar as vítimas e construir políticas de resistência. É claro que não podemos perder de vista que o objetivo não deve ser apenas acolher as vítimas da violência de Estado, mas sim reprimir exemplarmente a atuação assassina do Estado, fortalecendo os movimentos sociais de resistência. Proponho que nossa jornada seja dedicada às vítimas da violência de Estado. Quero agradecer a todos que aderiram e apoiaram a nossa jornada, membros do EBEP Rio, membros da rede EBEP e o nosso público fiel que esgotou os ingressos para esta sala e também aqueles que nos acompanham online. Agradeço a comissão da jornada e agradeço em especial a nossa colega recém-chegada ao EBEP, Beatriz Boeri, pela dedicação incansável, trabalhando junto ao CD, assumindo inúmeras tarefas da divulgação. Finalmente, agradeço muitíssimo a nossa querida Cláudia Zúcaro e a todos que trabalharam dando suporte à realização da jornada. A frase de Goethe, aquilo que herdaste dos teus ancestrais, conquista-o para que o possuas, citada por Freud em Totem e Tabu, ocupou um lugar destacado em nossas reflexões sobre a temática da jornada. Apontamos em nossa ementa a necessidade de revisitar incessantemente a nossa memória, assumindo a responsabilidade pelo que herdamos como saber psicanalítico desde Freud. Ora, revisitar a nossa memória, reinterpretar o que vivemos, significa atribuir novos sentidos ao vivido. Digamos que este processo está na base da experiência psicanalítica. Nossa convidada, uma das nossas convidadas, a cineasta Susana Lira, explora muitas vezes esse aspecto plástico da memória em seus filmes. Em particular, logo no início de seu filme A Torre das Donzelas, apresenta-se a dificuldade das mulheres lembrarem da arquitetura interna da torre. Cada participante tem um registro dessa memória traumática. As participantes compartilham a dificuldade que sempre tiveram de falar sobre o que aconteceu neste período, mesmo para as pessoas mais próximas, como companheiros e filhos. Uma delas comenta que nesse período em que estavam elas na torre, também quase não falavam sobre as torturas. E então ela diz no filme: é muito difícil falar da tortura que sofremos porque a palavra se torna ato. Então, é porque a palavra proferida se torna ato que estamos aqui para trabalhar a memória herdada da psicanálise desde Freud. Fala-se muito sobre a necessidade de nos voltarmos para outras epistemologias como uma forma de descolonizar a psicanálise. Então eu me pergunto, frente à afirmação de Goethe,
Se para nos apropriarmos do saber psicanalítico diante do que herdamos da sua proveniência europeia, seria necessário e produtivo nos movermos em direção a outras epistemologias. Utilizo a palavra proveniência no sentido específico e preciso destacado por Foucault em Nietzsche, a genealogia e a história, quando ele aponta os problemas que decorrem de pensarmos a origem como algo fora da história e, ao mesmo tempo, lugar da verdade, já que a própria verdade encontra sua origem na história. Foucault mostra o lugar do corpo na genealogia, e eu cito Foucault, abre aspas. O corpo e tudo o que diz respeito ao corpo, a alimentação, o clima, o solo, é o lugar da proveniência. Sobre o corpo se encontra o estigma dos acontecimentos passados, do mesmo modo que dele nascem os desejos, os desfalecimentos e os erros. Nele se atam e de repente se exprimem, mas nele também eles se desatam, entram em luta, se apagam uns aos outros e continuam seu insuperável conflito. A genealogia, como análise da proveniência, está, portanto, no ponto de articulação do corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo inteiramente marcado de história e a história arruinando o corpo, fecha aspas. O corpo sobre o qual incidiu a novidade da descoberta freudiana é um corpo historicamente inserido na Europa do final do século XIX e início do século XX. Sendo assim, parece claro que será preciso reinterpretar continuamente este saber, na medida em que o sujeito da psicanálise é histórico e socialmente construído em um processo de lutas políticas que permeiam o contexto social em que está inserido. Já a ideia de epistemologia surge vinculada ao questionamento da validade de determinado conhecimento científico no início do século XIX. Este conhecimento seria validado pelas análises de hipóteses bem fundadas e pela coerência lógica na obtenção das verdades. Segundo o vocabulário técnico e crítico de filosofia do Lalande, a epistemologia é a condição para a formulação de uma teoria do conhecimento. E esta seria o estudo da relação que o sujeito e o objeto mantêm entre si no ato de conhecer. A questão da epistemologia, colocada na forma moderna, traz para a cena a determinação daquilo que valem a ciência e a representação. Sendo assim, ainda que tomemos a ideia de epistemologia de uma forma flexível e ampla, como teoria do conhecimento, é importante destacar que a psicanálise não é uma visão de mundo e, portanto, não pretende construir uma totalização composta de interpretações coerentes, na qual algumas verdades são afirmadas sobre as representações. Algumas verdades sobre o mundo, né? Por outro lado, o próprio saber psicanalítico também é passível de diversas leituras, sendo que permanece em aberto, e não vem ao caso discutir aqui a questão de a psicanálise ser uma ciência ou uma ética. Aliás, a questão da psicanálise ser ou não uma ciência voltou à cena recentemente de forma bastante banalizada, caricatural e primária, que só interessa aos likes das redes. Diante das considerações acima, para abordarmos a questão colocada para o saber psicanalítico sobre a urgência e a importância de nos voltarmos para outras epistemologias, será necessário considerarmos a conceituação mais ampla de uma teoria do conhecimento, entendida como um conjunto de especulações cujo objetivo é determinar o valor e o limite dos nossos conhecimentos. Como hipótese inicial, creio que para pensarmos o lugar da psicanálise na modernidade, podemos assumir que a psicanálise é um discurso que questiona a representação, no sentido da adequação ao que supostamente é, com a formulação da ideia de realidade psíquica. E vai além dela, questionando o sujeito cognoscente acerca do seu saber sobre si. O homem não é senhor na sua própria casa. E também sobre a objetividade possível de seu saber sobre o mundo. Parece-me, então, justificada a necessidade de refletirmos sobre qual seria a epistemologia em que a psicanálise se insere antes de realizar algum movimento teórico na direção de outras epistemologias. Proponho recorrermos mais uma vez a Foucault para definirmos a episteme em que se situa o saber psicanalítico. De fato, Foucault sustenta, no texto Nietzsche, Freud e Marx, que esses autores marcaram decisivamente uma descontinuidade na forma de produzir interpretações no mundo ocidental.
Da semiologia vigente na Idade Clássica, passa-se para a hermenêutica inerente à episteme moderna, implicando no descentramento do sujeito dos registros do eu e da consciência, da episteme da representação, e sua inscrição no registro da linguagem e do inconsciente, episteme do tempo e da história. Em seu texto, Foucault aponta duas suspeitas a que estão submetidas a linguagem nas culturas indo-europeias. A suspeita de que a linguagem não diz exatamente o que ela diz, de que ela encerra um outro sentido mais forte e subjacente, e a suspeita de que há muitas outras coisas no mundo que falam diretamente, para além das palavras, em um sentido não verbal. E Foucault afirma, abro aspas, essas duas suspeitas, que já vemos aparecer nos gregos, não desapareceram e nos são ainda contemporâneas, já que nós recomeçamos a crer, precisamente desde o século XIX, que os gestos mudos, que as doenças, que toda a comoção ao nosso redor pode muito bem falar. E mais do que nunca estamos à escuta de toda essa linguagem possível, tentando surpreender sob as palavras um discurso que seria mais essencial. E continua afirmando que cada forma, fecha aspas, continua afirmando que cada forma cultural na civilização ocidental teve seu sistema de representação, de interpretação, suas técnicas, seus métodos, suas maneiras próprias de levantar essas suspeitas sobre a linguagem. Nesse sentido, sustenta que Marx, Nietzsche e Freud abriram uma nova possibilidade de interpretar, na qual se perde radicalmente essa questão da origem, e se perde a pretensão de encontrar este sentido oculto mais original e verdadeiro. Fizeram isso ao fundarem uma hermenêutica na qual a tarefa de interpretar se faz sempre sobre outra interpretação, tendo se tornado infinita e perigosa, já que levado ao extremo pode encontrar seu ponto de ruptura, gerando, eventualmente, a desaparição do intérprete. Esse ponto de ruptura da interpretação, Foucault sugere que pode ser pensado como a experiência da loucura. Além disso, mostra que não há objeto primeiro a ser interpretado. Tudo já é uma interpretação. A interpretação se dá sempre sobre outra interpretação. Assim, uma interpretação não esclarece a matéria-alvo dessa interpretação. Trata-se de uma ação violenta de reinterpretação, reformulação, destruição da interpretação dada anteriormente. Portanto, o que se coloca em jogo é o poder do interpretante de realizar o ato de interpretar. Com isso, a verdade de uma interpretação é a verdade dos vencedores nessa guerra entre forças políticas que se instaura com a emergência da sociedade democrática, colocando o próprio sujeito da interpretação numa rede de poder para disputar os discursos verdadeiros. Segundo Biermann, em seu livro Ser Justo com a Psicanálise, se situarmos historicamente a emergência do saber psicanalítico, veremos que isso se dá no campo de uma psiquiatria e psicologia totalmente centradas no registro da consciência, num paradigma racionalista. Nesse contexto, a existência de alucinações e delírios aparecia como pura negatividade, como falsas percepções e juízos errôneos. A loucura significava, então, uma inadequação do eu aos objetos do mundo, e os pensamentos eram validados como verdadeiros e como portadores de sentido apenas quando atendiam à adequação avaliada ao registro do eu consciente. A partir dessas considerações, Biermann afirma que, eu abro aspas, o gesto teórico crucial realizado pelo discurso freudiano foi o de deslocar a problemática da loucura do registro da adequação entre o eu e o objeto para o da produção de sentido. Fecha aspas. Assim, com Freud, a experiência da loucura adquire positividade, verdade e sentido, questionando o pensamento vigente no campo médico-psiquiátrico supostamente científico. Este hiato na adequação entre o eu e os objetos abre espaço para a retirada de alguns discursos do registro das falsas percepções e dos juízos errôneos, e também para afirmações perspectivistas do mundo. Em seu curso, volta a Foucault, em seu curso Em Defesa da Sociedade, de 1976, Foucault descreve que desde meados dos anos 60 surge uma intensa proliferação de formulações críticas locais das coisas, das instituições, das práticas e dos discursos. E afirma que, embora a condição
de inserção da psicanálise no campo do saber tenha sido, afinal, retomada em termos de totalidade, sua emergência teve um efeito de freada na busca de saberes universalizantes e totalizantes calcionados pelo caráter científico. Afirma ainda que essa crítica local, que se disseminou no campo do saber, efetuou-se através do que poderia se chamar de insurreição dos saberes sujeitados. São as genealogias que funcionam como insurreição dos saberes contra os efeitos centralizadores do poder, trazendo para a cena a memória dos combates expressa num discurso histórico-político. Genealogias são, portanto, intrinsecamente políticas e são anticiências no sentido do questionamento da universalidade e da exigência de coerência interna do saber. Em Moisés e o monoteísmo, Freud se lança apaixonadamente na sustentação da tese de que Moisés era egípcio, para fazer uma genealogia da religião monoteísta judaico-cristã. Para provar essa hipótese, contrária a muitas teses sustentadas por historiadores, capaz de despertar a animosidade da comunidade judaica, Freud parte de inúmeros começos, sinais dispersos que são interpretados e tenazmente reinterpretados para a construção de uma verdade histórica distinta de qualquer verdade material objetivada. É a afirmação freudiana de que as verdades são historicamente construídas no campo das lutas políticas. Nessa construção, Freud explora fartamente a associação entre os mecanismos de construção dessa verdade histórica e os da construção do psiquismo. Portanto, embora seja sempre produtivo nos deixarmos atravessar por outros campos do saber, é preciso também dizer que dentro da própria psicanálise temos recursos para reinterpretar e reler o próprio discurso psicanalítico a partir da cena social contemporânea, constituída por novas forças políticas que nos interpelam. Eduard Said, em seu livro Freud e os Não-Europeus, explora detalhadamente o texto de Moisés e o monoteísmo. Ao situar Freud, afirma que certamente este tinha uma visão eurocêntrica da cultura e questiona por que não haveria de tê-la. Ponderando, e eu cito Said, o seu mundo, o de Freud, ainda não havia sido tocado pela globalização, nem pelas viagens rápidas ou a descolonização que tornaram outras culturas antes desconhecidas ou reprimidas disponíveis para a Europa metropolitana. Fecha aspas. Ao mesmo tempo, Said reconhece que a ideia atual de diferença cultural está muito distante da formulação de Freud e aponta as divergências que separam a sua concepção de Freud da formulação de Fanon, por exemplo. Porém, destaca a importância da leitura de pensadores como Freud, já que se posicionaram como sujeitos do seu tempo e afirmaram a sua inserção cultural frente a outras culturas e outros povos. E eu cito Said, abre aspas. O ponto especial que defendo de Said, a partir disso, é que seria imperativo os ler, esses autores, como intrinsecamente válidos para o leitor não europeu ou não ocidental atual, que frequentemente ou se vê feliz em descartá-los completamente como desumanos ou insuficientemente cientes dos povos colonizados, como fez Chinua Achebe com a representação de Conrad da África, ou os lê, de certa maneira, acima das circunstâncias históricas às quais pertenceram. Assim, é preciso fazer justiça a Freud. Said destaca a ousadia de Freud ao afirmar que o fundador do judaísmo era um não-judeu e que o judaísmo começou nos domínios do monoteísmo egípcio. Compara este posicionamento de Freud à legislação israelense atual, que busca encobrir e mesmo eliminar essa abertura formulada por Freud acerca da identidade judaica. É isso que o Freud afirma em relação ao passado não-judeu, né? Então, a afirmação dessa nova identidade judaica oficial do Estado de Israel visa o apagamento da história palestina e opera de modo reiterado na construção de uma arqueologia israelense onde as origens judaicas são lidas como evidências em si mesmas. Segundo Said, um dos grandes méritos da leitura de Freud foi a de, ao realizar uma genealogia da identidade judaica,
identificar contemporâneos não judeus na constituição do judaísmo. Freud abre mão radicalmente de uma origem na constituição da identidade judaica, afirmando que ela não teve início em si mesma, mas sim em outras identidades, como a egípcia e a árabe, construindo então em Moisés e o monoteísmo rigorosamente este caminho. Said finaliza destacando ser preciso reconhecer que, enfrentando toda a sorte de críticas, Freud afirma este passado não europeu, inviabilizando qualquer tentativa de associar a identidade judaica a uma origem, seja ela religiosa ou fundada numa essência judaica. Asad Haider, um imigrante paquistanês nos Estados Unidos, em seu livro Armadilha da Identidade, aponta os inúmeros descaminhos aos quais pode sucumbir uma luta política ao se isolar numa luta identitária. Inicia problematizando intensamente a sua própria situação diante dos acontecimentos de 11 de setembro nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos, ele é um imigrante, né? Então, a situação dele é a de um sujeito sem lugar, um imigrante paquistanês olhado com suspeição nos Estados Unidos, e no Paquistão ele é de um paquistanês olhado como estrangeiro em seu país de origem. Prossegue numa análise dos movimentos antirracistas, mostrando como em uma sociedade neoliberal, essas lutas podem ser facilmente individualizadas, reduzindo-se a lutas por mais direitos e alijando-se de aspectos fundamentais que são transversais às lutas raciais. E aí eu vou citar Silvio Almeida, que fez o prefácio do livro do Haider. Eu abro aspas para o Silvio Almeida. A política identitária, sem um horizonte de transformação do próprio maquinário social que produz as identidades sociais, gera uma camisa de força que faz com que o sujeito negro, a mulher LGBT, possa ser, no máximo, uma versão melhorada e menos sofrida daquilo que o mundo historicamente lhe reserva. No fim das contas, a política identitária limita as organizações de esquerda ao figurino jurídico de luta por mais direitos. E não há nada mais antirrevolucionário do que o neoliberalismo de esquerda. Fecha aspas para o Silvio Almeida. E continua mostrando que essa luta por mais direitos não constitui um problema sério para o capitalismo, que a acomoda em sua plasticidade e necessidade de continuar constantemente se reproduzindo. A gente vê isso no número de negros que foram incluídos na Globo, por exemplo, nos tempos recentes. É essa plasticidade de transformar esse espaço em luta identitária, né? Bom, eu espero que essas minhas reflexões, na abertura dessa jornada, apontem para reinterpretações vigorosas da psicanálise a partir de movimentos políticos atuais, sem sucumbir às tentações da identidade. Defendo reinterpretações que coloquem no centro da cena as questões raciais que foram constantemente recalcadas na construção histórica da psicanálise brasileira, porém sem perder a leitura inovadora e ainda extremamente atual que Freud faz da identidade judaica e das identidades em geral, ali onde elas se dissolvem na busca das origens. Muito obrigada. Pessoal, antes de passar para a próxima mesa, eu queria fazer 2 avisos. O primeiro é lembrar que está na nossa programação, mas lembrar que no domingo, às 11 horas, vai ter uma visita ao MUCAB, que é o Museu Histórico da Cultura Negra, no centro do Rio. Tá? Os dados estão todos na programação, só estou lembrando aqui. São todos muito bem-vindos, os que estão no presencial, os que estão online também, porque ficou alguma dúvida a esse respeito, se o pessoal que estava online estaria convidado para a visita presencial. Sim, é claro, está convidado. E o outro aviso é sobre uma publicação que a gente está... O lançamento vai ser dia 20 de setembro aqui no EBEP, mas o livro já está à venda agora, nos intervalos, aí no final do corredor aqui da nossa sede. E aí eu vou falar um pouquinho dessa publicação, vou mostrar aqui, essa publicação aqui, não sei se dá para ver. Essa publicação, ela foi feita a partir, porque a gente tem as nossas jornadas, e a jornada passada, por exemplo, a abertura da jornada foi numa mesa da Helena Vieira e o Paulo Galo. E foi um debate muito rico, muito assim, que gerou muitas conversas e tal.
E a gente, então, começou a pensar aqui no IBEP em fazer o nome do projeto é Arquivos e Ecos, o idealizador é o nosso colega, o Bruno Siniscalchi, junto com o CD e com uma comissão de publicação, mas a ideia dos Arquivos e Ecos foi dele. E a gente, então, está fazendo o quê? Está transcrevendo a comunicação, transcreveu a comunicação da Helena Vieira e do Paulo Galo, e aí a gente convida 2 membros do IBEP para fazer ecoar isso que eles falaram, colocar os desdobramentos que aquela fala causou nas pessoas. Então, a gente está publicando, tendo essa publicação, que é a fala transcrita da Helena Vieira e do Paulo Galo, e os ecos, que no caso foram do próprio Bruno Siniscalchi e da Natasha Helsinger. Então, quem estiver interessado vai estar à venda aí no final do corredor, durante toda a jornada vai estar aqui, depois o lançamento vai ser aqui no IBEP no dia 20 de setembro, tá bom? Obrigada.